texto e a norma padrão, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Gente, ele fala aqui, ó, que o uso do sinal indicativo de crase é opcional na passagem. Há melhoria. Não, não é opcional, já é obrigatório, né? Então tá errado aqui. Opcional seria se fosse um daqueles casos. Até a posse Maria, né, por exemplo. Após preposição até, antes de pronomes possessivos femininos e antes de nomes de mulheres. Então, não é letra A, porque não é facultativa, que seria obrigatório, tá? Letra B, do ponto de vista da concordância, no lugar do vocábulo sublinhado na passagem, incentiva ações voltadas. Poderia ser empregada a construção que se volta. Errado. Ações que se voltam. Teria que ser aqui no plural, tá? Para fazer o ajuste. Do contrário, seria errado. Colocar no singular. Letra C, o pronome sublinhado na oração que incorpora em educação ambiental poderia ser substituído pela construção o qual. Não. Teria que ser os quais incorporem. Turma, se o termo subsequente ao que está no plural, então teria que ser os quais ou as quais, não é isso? Dependendo lá do termo. Também está errada. Letra D. Caso a construção formas de fosse empregada logo após a construção sublinhada na passagem. Ó. Busca-se incentivar a implementação. A nova redação deveria ser buscam-se, olha interessante, buscam-se formas de incentivar a implementação. Não é isso? Que aqui é a nossa resposta. Buscam-se formas, ó, formas de incentivar a implementação são buscadas, tá certo? Então, que aqui seria o nosso gabarito. Letra D de Diogo. Muito bom. Letra E. A redação... Turma, eu fui direto para o item, tá? Da questão 1. Não li o comando, não. Fui direto para o item. A redação, instrumento essencial à sustentabilidade, ó, faltou usar o acento grave indicativo de crase aqui. Está em conformidade com as regras para o uso do sinal indicativo de crase? Não. Errada. Não está. Faltou usar aqui o acento grave. Ok? Muito bem. Show de bola! Vamos lá. Então, questão 2 ficou letra D de Diogo. Vamos à questão de número 3, turma. Considerando o emprego das classes de palavras, então isso aqui é morfologia, tá? Para a construção de sentidos no texto, assinale a alternativa correta. Vamos aí, letra A. A estrutura sua proposta, na linha 4, contém um pronome, sim, um pronome sua aqui, que se refere ao termo escolas públicas do Distrito Federal, linhas 3 e 4. Gente, olha só, sua proposta. A proposta de quem? Do projeto. Não são propostas das escolas. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver com escola. Aqui a proposta se refere ao projeto. Letra B. Na construção educação ambiental, na linha 5, o vocábulo sublinhado funciona como adjetivo? Sim. Especifica o substantivo educação. Perfeito. Pois particulariza o substantivo? Exatamente. Por essa razão, caso fosse retirado do texto, a mensagem original ficaria comprometida. Sim, porque eu não teria uma especificação em relação ao tipo de educação. Por exemplo, ó, sua proposta é a criação de espaços educadores que incorporem a educação com base em conhecimento científico e tecnológico. Ficaria muito amplo dizer, né, só educação. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá? A 3 ficou letra B de bacana. Letra C está errada. Por quê, gente? Porque o para, antes de verbo no infinitivo, não indica comparação. Indica finalidade. Isso é muito comum, viu? Letra D. Pediu a troca do artigo definido pelo indefinido. Isso preserva o sentido? Óbvio que não. O artigo indefinido, ele deixa no sentido o quê? Genérico. Letra E. A forma verbal teve indica uma ação e desenvolvimento. Não. Uma ação totalmente finalizada no passado, que é o pretérito perfeito. Questão de número 4. Tem um texto. Esse texto fala sobre o período de estiagem do DF, que deve se prolongar até setembro. E com essa ausência de chuva, gente, queda de temperatura, inverno seco, tipo cerrado, isso aí vai caracterizar, né? Que são aspectos que caracterizam o clima de Brasília. E isso, junto com essa falta de chuva, vai fazer com que haja redução na quantidade de água nos córregos e nos rios. Beleza? E os reservatórios do Descoberto de Santa Maria também, que abastecem 80% da população DF, perdem volume. Sendo assim, olha a conclusão, é ainda mais importante fazer o uso racional da água. Gente, o uso racional da água ele é constante, tá? Neste período ele é mais importante ainda. Questão de número 4. Segundo as informações do texto, assinale a alternativa o quê? Correta. Gente, a alternativa correta é a letra E de estranho. A falta de chuva provoca redução da quantidade de água nos córregos e nos rios, certo? Tudo está no texto. E, consequentemente, olha isso, a perda do volume dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. Pronto. Que é a letra E de estranho. Perfeito, gente. Isso mesmo, tá? Então, as demais, ou ele extrapola ou ele utiliza informações que tem no texto, enfim, mas cria, né? Inventa informações. Questão 5. Questões morfossintáticas, olha só. Com base nas relações morfossintáticas do texto, assinale a alternativa o quê? Correta. Gente, nessa questão 5, é a letra o quê? C de casa. As orações que constituem o primeiro período do texto relacionam-se por coordenação. Olha só, o período de estiagem chegou ao Distrito Federal. E, conjunção coordenativa aditiva, deve se prolongar até setembro.
Ou seja, esse período de chuva. Processo de quê? Coordenação. Aqui é a oração coordenada assindética e aqui é a oração coordenada sindética aditiva. Ou seja, o processo é de coordenação mesmo. Letra C de casa. Letra A, gente, por que está errada? Porque ele fala que é complemento da forma verbal. Não é complemento de chegou. É adjunto o quê? Adverbial. Chegou ao DF. É o local. Letra B de bacana. A oração subordinada. Que a falta de chuva reduz a quantidade, funciona como sujeito. Mentira. Funciona como objeto o quê? Direto, do verbo lembrar. Tá? Então, ó, não vem com esse negócio de sujeito. Letra C é a nossa resposta. Letra D. Ele fala que o termo, os reservatórios do descoberto, passaria a exercer outra função sintática no período aqui que ele pediu para reescrever. E perdem naturalmente volume os reservatórios. Ou seja, o reservatório perdem, continua sendo o quê? Sujeito. Então também está errada. E o último período do texto contém uma oração sem sujeito. O último período. Gente, o que ainda é mais importante, ó, fazer uso racional da água. Não, ele não tem, não é que não tem sujeito. Sujeito é oracional. Tem sujeito sim, tá? Então fazer o uso racional da água é ainda mais importante. Sujeito oracional. Muito bom. Então assim ficou letra C, tá certo? Vamos a 6, turma. Estamos quase. Questão 6 trouxe uma campanha, né? Publicitária aí. O vaso sanitário não é lixeira. Você pode contribuir com a eficiência do tratamento de esgoto. Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta. Na 6, gente, a mais coerente dentro da proposta é a letra B, tá? O texto sugere que existem pessoas que descartam lixo no vaso sanitário. Como é que ele sugere isso? Por meio dessa informação, ó. O vaso sanitário não é lixeira, então ele está sugerindo. Letra B. Olha a letra A, por que não é? O propósito principal do texto é informar a população a respeito dos danos que o descarte de resíduos no vaso pode provocar ao meio ambiente. Ele nem fala de meio ambiente aqui, ele está falando de tratamento de esgoto. A gente tem que se prender ao que está na peça publicitária. Letra C. Nesse contexto, contribuir com a eficiência do tratamento é uma ação típica de quem joga lixo no vaso sanitário. Não, gente. Contribuir com a eficiência do tratamento é uma ação típica de quem joga lixo? Não. Tem nada a ver. Inverteu, né, a ideia aqui. D. O texto induz o leitor a concluir que a maioria das pessoas utiliza o vaso sanitário como lixeira. Induz, não. Não induz. Está apenas dizendo, está trazendo uma informação, mas não é uma indução. O texto é uma charge, pois explora o humor. Não, gente, não é humor, é uma informação. Tá? Não tem humor aqui. Muito bem. Quem está gabaritando até agora? Tá, 6 ficou letras B de bacana. Vamos a 7. Questão 7. Assinale a alternativa aqui, por meio de uma redação coesa, reproduz uma mensagem compatível com a do texto. Ou seja, coesa aqui a gente está falando de amarração, tá? Bem ligada. Vamos ver. Letra A. Não se deve usar a lixeira como se fosse o vaso sanitário. Não. Não se deve usar o vaso sanitário como lixeira. Nada a ver daqui. Inverteu. B. O vaso sanitário não é uma lixeira. No entanto, vai gerar uma oposição? Não. Não jogar lixo nela é uma forma de contribuir com a eficiência? Claro que não, gente. O conectivo aqui está completamente errado. Quando não se joga lixo no vaso sanitário, deixa-se de contribuir com a eficiência do tratamento? Ah, gente, pelo amor de Deus. Claro que não. Apesar de não ser uma lixeira, o vaso sanitário é tratado como se o fosse. Logo, se alguém agir assim, vai contribuir com a eficiência no tratamento de esgoto. Não, não vai contribuir, né? A única que sobrou, gente, por favor. Letra E. O vaso sanitário não é lixeira. Sim, ó, não é lixeira, perfeito. Portanto, olha a conclusão. Se uma pessoa segue essa informação, ela contribui com a eficiência do tratamento. Ou seja, se a pessoa entende que o vaso não é lixeira, ela contribui de fato para a eficiência desse tratamento de esgoto. Então ali seria uma conclusão, não é isso? Lembrando que a conclusão, ela traz uma carga também de quê? De consequência. Tem uma consequência aqui também embutida. 8. E a última, vamos ver se vocês estão gabaritando. Gente, quem é que está gabaritando aí? Me mandem, quero ver. 8. De acordo com as questões gramaticais do texto, a ortografia oficial e o emprego dos sinais de pontuação assinale a alternativa correta. Turma, vamos lá. Letra A. Se a grafia correta da forma derivada é vaso, com S, logo a forma verbal primitiva deve ser grafada da seguinte maneira. Vazar, com S também. Não. É com Z, tá? Então, errada. Trocou a letrinha. Letra B de bacana. O vocábulo lixeira foi empregado com a inicial minúscula, pois refere a um recipiente. No entanto, quando se refere a profissional, ó, que retira e conduz o lixo, gente, ó, se refere a profissional. Olha a crase aqui antes de profissional, que é termo masculino. O profissional. Se refere ao profissional que retira e conduz, né? Deve ser grafado com inicial maiúsculo? Também não, tem nada a ver, é minúscula. C de casa. Tá. O emprego do ponto de exclamação
Logo após o vocábulo lixeira, aqui, ó. O vaso sanitário não é lixeira! Ó, exclamação, que é aquele grito, né? Contribuiria para acrescentar a frase um tom de indignação, de revolta. Não é lixeira! Tá indignado, pé da vida. Essa daqui, inicialmente, é o gabarito, tá? Letra C. Olha a letra D. A construção com a eficiência poderia ser isolada por vírgulas. Olha só. Você pode contribuir com a eficiência. Não pode. Ó, quem contribui, contribui com alguma coisa. Aqui é o verbo, aqui é o complemento. Pode ter vírgula entre verbo e complemento? Não. Então, errada a letra D também. Vamos ver a letra E. Caso o ponto de exclamação fosse substituído pelo ponto de interrogação no final do texto, o último período deixaria de expressar um pedido e passaria a sugerir um alerta. Olha só. Você pode contribuir com a eficiência do tratamento de esgoto, ó. Pedido. E aqui seria um alerta com a interrogação? Não, seria mais uma reflexão, né? Não é um alerta, seria uma reflexão. Você pode contribuir? Uma sugestão, tá certo? E aí, quem gabaritou? Marcou aí, Ivan, a 8 letra C de casa. Gente, quem gabaritou português? Estava tranquilo, não estava? Eu acho. A Vitória disse que português estava tranquilo, eu também achei. Suave, tá certo? E agora, preparado o nosso mestre Samuel, já para continuarmos? Samuel Marques? Pronto. Professor Samuel Marques, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Gran Cursos nesta noite de domingo. Fique à vontade. Olá, professor Diogo, prazer estar aqui. Vamos lá, pessoal, tratar de direito constitucional agora. Nós temos 4 questões, a questão número 9, 10, 11 e 12. Lembrando que a gente está resolvendo aqui a prova tipo B, tá bom? Então vem aqui comigo, sem perder tempo, para a nossa primeira questão. A questão de número 9. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes é uma competência exclusiva. Bom, se já falou em competência exclusiva aqui, a gente já vai excluir Senado Federal, já exclui Câmara dos Deputados, não é dos municípios nem do Distrito Federal, nos sobra o item C, aqui é o do Congresso Nacional. Inclusive, essa competência nós encontramos lá no artigo 49 da Constituição Federal, em específico no inciso 11. Então, gabarito C, item C, na nossa 9ª questão, sem dúvida alguma, esse é o gabarito que nós devemos indicar. Passando para a nossa 10ª questão, lá diz assim, ó, no que tange aos direitos individuais e coletivos contidos no texto do Constitucional de 88, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item A. Decreto do Poder Executivo estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição de 88. Bom, o erro está aqui. A Constituição Federal diz que a lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Isso você encontra lá no artigo 5º, inciso 24 da nossa Constituição Federal. Logo, falso item A. Item B, olha lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular sem necessidade de indenizar posteriormente o proprietário, se houver dano. O que tornou errado, porque caso haja dano, deve haver a necessidade de indenizar. Isso é o artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição Federal, a famosa requisição administrativa. Item C. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, o que é intransmissível aos herdeiros de acordo com a lei. Falso. O inciso 27 do artigo 5º da Constituição Federal diz que é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Logo, falsa essa disposição. Item D. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada exclusivamente pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, o que está falso também, pois a nossa Constituição Federal diz que, em regra, será regulada pela lei brasileira, salvo quando a lei estrangeira for mais favorável, né? Nesse caso aqui você encontra no inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal. E nos sobrou o item E, que é o nosso gabarito, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a leis quanto aos meios de financiar o seu desenvolvimento. Esse é o gabarito da nossa questão, de acordo com o artigo 5º, inciso 26 da nossa Constituição Federal. Beleza? Passando aqui em frente com vocês, então, 10ª questão, item E. E eu passo com vocês agora para a nossa 11ª questão, em que diz assim, olha, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água e a articulação com estados onde se situam os potenciais hidrogenéticos é competência. Bom, aqui até dei uma dica, quando fala em estados, aqui mais de um estado, isso é de interesse nacional, logo essa competência que é a ser exercida é uma competência exclusiva da União. A gente encontra isso lá no artigo 21, inciso 12, a linha B da nossa Constituição Federal, neste caso, item D de dado ao nosso gabarito. Não é do Distrito Federal, nem dos municípios, nem dos consórcios públicos e nem mesmo dos Estados-membros, tá bom? É competência exclusiva da União, gabarito item D na 11ª questão. E a nossa 12ª questão e última, de direito constitucional, fala sobre o constitucionalismo democrático do pós-guerra desenvolvido em uma cultura filosófica pós-positivista, marcado pela força normativa da Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional e por uma nova hermenêutica. Isso foi tirado do livro de Luiz Roberto Barroso, curso de Direito Constitucional Contemporâneo, em que esse conceito apresentado ele identifica com o quê? Com o neoconstitucionalismo, tá bom, pessoal? Então, de acordo com o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, item A, o gabarito da nossa 12ª questão. E essas foram as considerações sobre direito constitucional, uma prova bem tranquila, bem